Bem, pessoal, bem-vindo ao vídeo. Nesse vídeo nós vamos responder 5 questões de porcentagem que foi cobrado no Enem. Eu sou o professor Valtes. Para a gente não perder muito tempo, eu não vou ler as questões, eu vou apenas explicá-las. Vocês vão encontrar essas questões no material que vem anexo junto com o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Na primeira questão envolve a questão sobre taxa de fecundidade e ele traz dados do ano 2000 e do ano 2010. O que ele diz é o seguinte, que no ano 2000 essa taxa foi de 2,38 e no ano 2010 foi 1,90. E aí o que ele quer saber é o seguinte, percebendo que teve uma redução percentual, uma redução em termos de porcentagem nessa primeira década, se essa redução for a mesma, se ela vai se repetir, qual vai ser o valor dessa taxa de fecundidade no ano 2020? É isso que ele quer saber. E aí, no caso, para responder essa questão, a gente podia usar a parte pelo todo, só que dessa vez eu vou trabalhar com a regra de 3, tá bom? Como base de cálculo, eu vou usar o 2,38, que é o valor de início. Então você vai ter o seguinte, que 2,38 vai ser o 100% e o valor que reduziu, 1,90, o x%. Quando você fizer a regra de 3, né, vamos explicar aqui meio extremo, você vai ter que o x vai ser 1,90 vezes 100, que dá 190, a vírgula vai se deslocar duas casas, e o 2,38, que estava próximo do x, que seria aqui, vai vir para o outro lado dividir, então vai ficar dividido por 2,38. Quando você fizer essa continha, você vai encontrar um valor de 0,798. Aí vezes 100 aproximadamente, então vai ficar o quê? Vai ficar 7,79,80 aproximadamente 80%. Pois bem, se for 80%, o que é que significa isso? Que no caso aqui, na primeira década, teve uma redução de 20%. Então, o que ele quer saber, se tiver novamente essa redução de 20%, qual vai ser essa taxa de fecundidade no ano 2020? E aí, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular 20% de 1,90, e aí eu vou pegar o valor que eu encontrar aqui e diminuir do 1,90. Então, vamos lá. 20% de 1,90. 20% é só colocar 20 sobre 100. Toda vez que quando você quiser calcular um percentual de algum valor, 20% de 20 sobre 100, o dia eu vou multiplicar 1,90. Então, pois bem, como é que eu vou fazer essas continhas aqui? Primeiro eu vou eliminar um zero, então ficou aqui 2 vezes 1,9, 2 vezes 1,9 dá 3,8. 3,8 dividido por esse 10 que sobrou, deu 0,38. Logo, o que é que nós temos? Nós vamos pegar aqui 1,9 e vamos diminuir 3,8. Então, 1,9 dividido por 0,38 aqui, vai encontrar 1,52, que é o valor que você encontra na letra C. Pois bem, agora continuando aqui com as questões do Enem, nós temos uma questão aqui que envolve a saca do café especial, um café comprado cru. No caso aqui, esse café, antes de torrar, ele foi comprado 60 quilos por R$ 400. Esse foi o valor informado na questão. E aí ele diz o seguinte, que no processo de torrefação, que é quando eles dão a secagem do café, ele perde 10 quilos de umidade. Então aquela saca que antes tinha 60, agora vai passar a ter 50 quilos. Pois bem, aí ele fala que o vendedor ele vai vender embalagens de 1 kg. Então 50 sacas dividido em saquinhos de 1 kg, é claro que vai ter 50 saquinhos pequenos, tá bom? Aí no caso ele quer obter um lucro de 200%. Ora, se ele quer obter um lucro de 200%, 200% é o dobro. Então o valor que ele vender, ele vai aumentar mais 2 vezes o valor que ele gastou por saca. Então vamos lá, então o que acontece? Na verdade, ele tem 50 sacas de 1 kg. Então, como ele gastou R$ 400 para ter esses 50 quilos de café, esses 50 saquinhos, quando você dividir 400 por 50, você vai ter o quê? Você vai ter R$ 8 por quilo. R$ 8 por quilo. Bem, como ele quer um lucro, e esse lucro tem que ser na casa de 200%, ele tem que ser 200% seria 2 vezes o valor. Então, 2 vezes 8, 16. Aí, no caso, você vai ter que vender com R$16 a mais para ter esse lucro de 200%. Então, você vai ter que vender por R$ 24. Esse vai ser o preço que vai ter que vender o café, que no caso seria a letra B. Tá bom? Bem, novamente uma questão de porcentagem do Enem.
Agora, uma questão que envolve uma situação de supermercado, que eles têm, no caso, 5 prateleiras, tá bom? É assim, tem um supermercado, tem 5 prateleiras, e aí o cara fez uma pesquisa no concorrente. No caso, o que é que o concorrente fazia lá, né? Ele, observando o concorrente, ele percebeu as vendas do concorrente do mês de agosto e do mês de setembro. E quando ele for arrumar os produtos no supermercado dele, ele vai colocar nas 5 prateleiras, de modo que ele coloque na prateleira de número 3, que é como se fosse na meia altura, nem muito alto, nem muito baixo, ele vai colocar os produtos que são mais vendidos daquela marca. É como se fosse 5 materiais de limpeza, ele vai colocar ali o mais vendido, a marca mais vendida. Para isso, nessa pesquisa da concorrência que ele fez, ele observou quais os produtos que tiveram maior crescimento de venda. Então, por exemplo, vamos nos basear aqui nesses dados, ó. O que está aqui na prateleira 3, aqui no caso, aumentou de 200 para 220. Nesse caso aqui, ele teve um crescimento de 10%. 10% de 200 é 20, então cresceu 10%. Então, para ele ter essa percepção de qual seria o produto ideal, ele vai meio que fazer as contas em todos, que é o que a gente vai fazer aqui, né? E ver qual que teve o melhor crescimento percentual. Essa questão aqui, na pressa, o aluno pode tentar fazer uma análise sem fazer todas as contas. E ele tem muita chance de acertar, porque o único valor que é realmente muito além, quando ele observa, seria o próprio valor 2 aqui, do item 2 aqui. E aí a gente vai ver como vai dar certo. Por exemplo, aqui o primeiro, ele está bem próximo de 10%, né? Porque 10% de 400 seria 40, deu só 50 a mais, então seria 12, 13%. Aqui na casa dos 30%, né, que é 3 vezes 3 é 9, então seria 90, seria uma casa dos 30%, aqui do mesmo jeito. Então nós vamos fazer as contas, né? Nesse caso aqui, para saber o crescimento percentual, eu vou usar a ideia da parte dividido pelo todo. Não pensem que a parte dividida pelo todo, o todo tem que ser sempre o maior, isso é um erro do aluno. O todo é o valor de referência, é como se fosse o nosso 100% da regra de 3. Então, no caso aqui, a parte pelo todo do primeiro seria pegar o 450 e dividir pelo 400. Quando fizer isso, vai dar 1,125. Aí, quando eu multiplicar por 100, eu vou encontrar 112,5%. Ou seja, aqui no primeiro item, teve um aumento de 12,5%. Ele aumentou 12,5% em questão das vendas. Aí no caso do segundo, né, eu vou pegar aqui a parte e dividir pelo todo. Vou pegar o 295 e dividir pelo 210. Quando eu fizer essa continha aqui, eu encontrei 1,40. Que aí quando multiplicar por 100 para colocar na forma de porcentagem, 140%. Ou seja, no item 2 aqui, as vendas aumentaram 40% de agosto para setembro. O item 3 eu já fiz 10%, o item 4, né? 390 dividido por 300, 390 dividido por 300, quando fizer essa continha vai dar 1,3, ou seja, multipliquei por 100 aqui para colocar na forma de porcentagem, 130. O que é que significa esse 130? Esse 130 significa que teve um crescimento de 30%. Né? Já perdeu aqui, por enquanto o item 2 está ganhando e eu acredito que vai ser a resposta correta. E o último aqui, ó, 240 dividido por 180, a parte pelo todo. Quando você fizer essa continha, vai dar 1,333, vai surgir uma dízima. Quando você multiplicar por 100, vai dar 133,3%. Ou seja, aqui no item 5, teve um aumento de 33,3%. Como ele quer saber qual produto que ele deve colocar na gôndola com melhor visão, na gôndola que seria o espaço 3, a prateleira 3, no caso vai ser o produto que está na 2 da concorrência, tá bom? Que aí seria a letra B. Bem, mais uma questão do Enem, uma questão que envolve a inclinação. E essa questão aqui é bem interessante, porque ela diz o seguinte, que quando a pessoa for construir uma rampa de acesso para uma garagem, tem que observar qual a inclinação dessa rampa, até para a questão de não ralar o carro lá na hora de subir ou de descer, né? E no caso aqui ele até afirma que essa inclinação ela é calculada dividindo, né, como se fosse a altura pela largura da rampa, o comprimento, né? Quando você tem, um exemplo, uma rampa de 20 centímetros de altura e ela se distancia em relação à base 1 metro, com 20 centímetros dividido por 1 metro, é como se fosse a relação de 1/5, né? A relação que corresponde a 20%. Então essa daqui dá um exemplo de 20%.
Aí o que acontece? O exemplo prático que o Enem trouxe foi uma questão onde tinha uma rua que tinha um nível de 2 metros de altura e a garagem era mais baixa que a rua, tá bom? E aí quando foi calcular essa distância deu 8 metros. Se você fizer aqui, não vai ficar dentro de 20%, vai ficar um pouco acima de 20%. Então o que ele quer saber é qual é o que a pessoa tem que fazer para construir essa rampa, né? A gente não pode baixar a rua, tem que ficar bem claro isso. Então, se tiver errado aqui, para menos ou para mais, vai ter que trabalhar com o nível da garagem aqui, subir ou descer um pouco a garagem. Então, vamos lá. Quem seria 20% de 8? 20% de 8 metros. Essa é a nossa, esse que a gente falou que a gente tem que buscar. 20% de 8 metros. Bem, 20% é 20 sobre 100 vezes 8. Se você quiser botar 800, que seria em centímetros, não tem problema não, né? Então, cortando aqui vai ficar 16 por 10, que dá 1,6. Então, o que a gente percebe é que a altura desse nível tem que ficar 1,6. Ora, se tem que ficar 1,6, tem 2, para chegar em 1,6 eu tenho que tirar 40 centímetros, não é isso? Que é 0,4 metros para ficar 1,6 metros. Só que no caso eu não vou baixar a rua 0,4. O que eu vou fazer aqui é melhorar o nível da minha garagem aqui. Eu vou subir um pouco, vou subir ela 40 centímetros, ou 0,4 metros, ou vou subir ela 40 centímetros. Então, no caso, observando as alternativas, seria elevar o nível da garagem, no caso, na ordem de 40 centímetros, letra A. Bem, mais uma questão de Enem, aqui no caso também envolve o censo, que ocorreu em 2010 e 2020, e aí no caso aqui é voltado para a parte de renda, tá bom? No caso aqui, no ano 2000, o censo lá na época, a renda média do brasileiro ficou na casa de R$ 1.250. No 2000 a renda, o salário médio, vamos dizer assim, de toda a população era R$ 1.250. E aí ele diz o seguinte, no texto ele diz que em relação ao ano 2000 e 2010, ele teve um crescimento de 7,2%. Então ele aumentou para 7,2%. Ele não deu essa informação, mas ele disse qual foi o crescimento. E aí ele disse que no ano de 2020, a projeção do novo crescimento em relação ao de 2010 seria de 10%, tá bom? Então o que ele quer saber é, com esses dois crescimentos, qual seria a renda média do brasileiro no ano de 2020? Essa é a pergunta. Então a primeira coisa que a gente vai calcular é qual seria essa renda no ano 2010, que a gente não conhece, e depois aplicar 10% para chegar no de 2020. Então vamos lá. Para usar como base de cálculo aqui, eu vou usar o 1250, né, que é o ano 2000, vou dizer que ele é o 100%, e vou calcular esse 7,2% que eu não sei, eu vou chamar de x, tá bom? Então o x vai ser quem aqui? Vai ser 1.250 vezes 720, 1.250 vezes 720, 7,2, dividido por 100. Vou cortar aqui. Quando você fizer essa continha bem aqui, vai dar no caso 900, que é dividido por 10, que sobrou vai dar 90. Ou seja, se foi 90 e esse valor cresceu, então essa renda aumentou 90. Quando você pegar aqui 1.250 e somar 90, vai dar 1.340. Essa era a renda média no ano de 2010. E aí no caso, se você crescer ela 10%, aí a gente vai encontrar em 2020. Eu vou fazer bem aqui. Então, ó, 1.340, que é o que eu já tenho, eu vou crescer 10%. Ora, 10% é só deslocar a vírgula, né, que está no final, deslocar uma casa. Então, vai ficar 134. Só vou escrever um pouco maior. Então, no caso, 1.340 somado com 134, né, que é 10% a mais, a gente vai encontrar uma renda média de 1.474, que é a letra E. Então, pessoal, eu agradeço por vocês terem assistido o vídeo todo e essas são as nossas questões de hoje.